Texas. Paz e bem. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, a partir da minha vocação, sobre o que é ser frade capuchinho, né, e como viver, né, e como eu busco viver isso no meu dia a dia. A minha vocação, ela nasce, né, de uma família, né, de periferia, de uma cidade do interior, né, vivendo lá num bairro, né, que a nossa principal demanda, quando eu era criança, que eu me lembro, era a rede de esgoto, né? No bairro não tinha rede de esgoto, né? Tinha muito esgoto a céu aberto, e aí a gente vivia sempre cheio de micose, né? Brincava muito na rua, e as micoses, né, vinham sempre, né, nos braços, nos pés, e a gente sempre então tinha essa dificuldade, né, no bairro. E esse foi um questionamento assim que depois, né, me acompanha durante toda a vida. Por que essa desigualdade? Né? Por que no meu bairro tinha toda essa dificuldade de viver, né, para viver bem, e em outros bairros da cidade não? Lá na cidade, por exemplo, tem o bairro Militar, né, cheio das mansões, né, porque é uma cidade onde tem um batalhão do Exército, então é cheio das mansões e, né, vigilância, né, da polícia do Exército o tempo todo, 24 horas. Então, por que de um lado da cidade se tem um bairro, né, com todas essas mordomias, e do outro lado da cidade, né, nos outros lados da cidade, você tem bairros, né, tinha bairros assim que sofria com falta de acesso a vários direitos. Isso foi algo assim que para mim foi sempre, né, sempre questionador. Desde criança eu sempre fui questionador nesse sentido. Então meu bairro era assim, né, e a igreja sempre se fez muito presente na vida das pessoas. A gente tinha muitos encontros de terço nas casas das famílias, a gente sempre se reunia para fazer os círculos bíblicos, tínhamos as celebrações nas casas das famílias, tínhamos as missas nas casas das famílias, porque, né, as comunidades não tinham capelas, elas funcionavam nas casas das famílias, né, isso era algo muito interessante, que eu me lembro, né, da minha infância, e era lá que a gente, então, né, tinha um momento de fazer as nossas partilhas, de estar junto com as outras crianças, de convivência mesmo entre as famílias. E ali também que a gente também discutia os problemas do bairro. Como é que a gente vai melhorar aquilo que não está legal no bairro? Então também vinha o pessoal da Associação dos Moradores de Bairro, né? E ali também se discutia juntos, né, o que a gente poderia fazer junto para estar melhorando as condições do bairro. A rede de esgoto mesmo no meu bairro, né, só foi chegar quando eu já tinha uns 15 anos. Então isso foi sempre, né, que sempre esteve comigo. Né? Por quê? Por que é assim? Né? Por que alguns precisam lutar tanto para ter algo que é básico, enquanto outros têm isso, né, quando nascem já têm tudo isso? Algo que sempre me questionou. Um outro fato que foi muito marcante também na minha vida, né, quando eu tinha 6 anos, eu tive um irmão que foi assassinado. Né, isso já faz, né, mais de 30 anos, e até hoje ninguém sabe o porquê. Né, algo assim que é outra situação também que me marcou bastante, né, e que faz também pensar na justiça nesse país. Né? Que justiça é essa, né, que 30 anos depois a gente não tem nem sinal do que pode ter acontecido nessa situação do meu irmão, que saiu de casa simplesmente para... Né, ele tinha 24 anos, saiu para ir numa festinha e e nunca mais voltou. Né, não roubaram nada, né, ele estava com a moto, ele trabalhava, ele tinha um comérciozinho, trabalhava em loja e tinha um comérciozinho no fundo de casa. Então, muito trabalhador, tinha passado até no concurso do Banco do Brasil, ia começar a trabalhar, e de repente, né, acontece isso, né, sem explicação até hoje, não roubaram nada. Na minha juventude, né, eu comecei a participar então de um grupo de jovens da Pastoral da Juventude. E lá então, a gente começava a discutir um pouco mais sobre as realidades sociais, sobre a realidade da nossa cidade, sobre a realidade do nosso país,
sobre a realidade global. E lá, então, com esse olhar mais crítico, foi que então comecei, né, a entender um pouco mais o que é, né, a desigualdade social e da onde é que ela vem. Qual é a origem dessa desigualdade social? Nós estamos, né, vivemos numa sociedade que tem um sistema, né, político-econômico que é baseado na exploração. Isso não tem como a gente fugir um pouco disso. Então, sempre vai ter alguém que está sendo explorado, né, por outro. Toda essa discussão a partir da leitura do Evangelho. Não era porque a gente simplesmente chegava lá para discutir política. A gente fazia as reflexões a partir da leitura do Evangelho. Então, primeiro a gente analisava então a nossa realidade, como é que nós estamos vivendo. Aí a gente então vinha num processo de refletir. E se fosse com Jesus, qual seria a resposta dele para essa realidade, diante dessa realidade? Era o que a gente sempre se perguntava. E a partir disso nasciam então as nossas reflexões. A gente então buscava ter novas atitudes e buscar formas, né, de tentar superar aquelas realidades que nós vivenciávamos. Sempre, né, pensando que a gente precisa, né, ter sempre o olhar, né, o horizonte, né, de que isso, né, é a construção do reino de Deus. Não é simplesmente um novo modelo de sociedade, um novo modelo político e econômico que vai resolver. Mas é a construção do reino de Deus, que a gente já vem, né, construindo, né, desde Jesus Cristo, que a gente já vem nessa construção, que vai, né, possibilitar a gente ter outras formas, né, de vida dentro dessa sociedade. E dentro, né, dessas reflexões, então, surge, né, um personagem, né, muito importante, que é Francisco de Assis, que, né, na realidade que ele vivenciava, conseguiu dar as respostas daquele momento para ele e para aquela sociedade e para aquela igreja. Então ele passa também a ser um modelo de seguimento, né, de Jesus Cristo, né, para a igreja daquele momento e, né, para mim, especificamente, também passou a ser um grande inspirador nesse sentido, de como ser alguém que segue o Evangelho e pensa, né, formas de viver a partir da fraternidade e da solidariedade, ter novos horizontes de como viver e de como construir uma nova sociedade buscando aí o reino de Deus. E foi então, né, a partir daí, dessas realidades, é que, né, essa vocação foi amadurecendo, né, entendendo esse chamado de Deus. E aí fiz a minha opção, então, né, por ser um franciscano capuchinho. Então tive, né, diversas oportunidades durante o processo formativo, né, de conviver com diversas realidades junto ao povo de Deus. E também, né, como frade capuchinho, tive a oportunidade de estudar serviço social, né, que me dá, né, as ferramentas aí para compreender melhor a sociedade em que vivemos e orientar aí também as pessoas, né, que nos procuram para acessar seus direitos por meio das políticas públicas e também, como educador popular, ajudá-las, né, nesse processo de como é que a gente pode construir políticas públicas onde elas não existem. E como é que a gente faz esse processo. Então isso também é algo assim que me motiva muito no dia a dia como frade capuchinho, por poder estar diante dessas realidades e estar sempre, né, com aquele que é o meu propósito, né, de vida, que entendo que é o propósito de vida para os cristãos, que é estar junto dos pobres. E assim passei, né, tive experiência em diversas realidades, né, realidade rural durante as missões populares, realidade junto ao movimento sem terra, junto ao movimento sem teto, né. Tive a possibilidade, né, de passar uma semana no Haiti, né, conhecer um pouco da realidade do povo lá do Haiti, que é um povo assim muito sofrido, mas assim que quando a gente olha, né,
né? No fundo dos olhos daquelas pessoas a gente vê a alegria e a esperança de dias melhores, né? Um povo que não cansa, é um povo que está a caminho o tempo todo, né? Que a gente percebe, né? E esse caminhar, quando eu digo, não é só no sentido no sentido imaginário da palavra, do estar a caminho, né? Mas é no sentido literal, né? Quando nós passávamos pelas estradas, eles estavam, né? O que tinha de gente caminhando mesmo nas estradas, né? Em busca de formas de sobrevivência, isso era visível, né? E a gente vai poder ver aí também, né? Durante esse vídeo, algumas imagens, né? Dessa visita também que a gente fez lá para conhecer o Haiti, um pouco dessa realidade, né? Desde 2013, né, eu estou à frente da assistência social da província, e aí a gente vem trabalhando com crianças, adolescentes e famílias, né, na proteção social básica, que é um trabalho de prevenção, né? Então nós recebemos crianças e adolescentes, né, que passam por a gente meio período do dia, e lá a gente tem uma série de atividades socioeducativas para fortalecê-las, né, e ampliar o universo dessas crianças para que, né, tenham possibilidades, né, de superar as realidades vivenciadas, realidades que são, né, das mais diversificadas possíveis e imaginárias. No dia a dia, né, essas crianças e adolescentes enfrentam, juntamente com suas famílias, né, situações de violência, né, violência doméstica, abusos sexuais, algumas situações da fome, a ausência de ter o que vestir, familiares, né, que estão aí vítimas, né, desse sistema de encarceramento em massa e diversas outras situações, né, que essas crianças no dia a dia enfrentam, né, juntamente com suas famílias. Então, o nosso trabalho é de tentar, né, com essas situações todas, né, contribuir para que essas crianças e adolescentes, né, e as famílias possam entender essa situação que vivem para buscar formas de superar, né, e um dia, quem sabe, né, ter a possibilidade aí de viverem de forma tranquila e realizarem seus sonhos, né, voltarem a sonhar, porque muitas dessas famílias já nem sonham mais, né? E aí, quando a gente consegue trazer essa família para uma realidade, que ela tenha consciência do que está acontecendo, que aquilo que ela está passando não é porque Deus quer, mas é porque é uma realidade, né, que a sociedade causou, né, que a nossa vida em sociedade causou, é um abrir de olhos, né? E esse abrir de olhos faz ela entender, né, visualizar essa sociedade de forma diferente. E aí ela começa a se questionar pelas causas. E quando ela se questiona pelas causas, então é a possibilidade, né, de ela entender as consequências disso e buscar alternativas para superar isso, né? E aí é quando a gente então consegue, né, contribuir para que essas famílias e essas crianças e adolescentes voltem a sonhar, né? Os jovens hoje vivem aí no momentos, né, de muita dificuldade, né? Querem estudar, né, mas não tem estudo para todos. Querem trabalhar, não tem trabalho para todos. E aí a pressão da família, muitas vezes, é muito grande. Não só a pressão, mas a necessidade também de autossustento é muito grande. E aí, então, muitos desses jovens, né, acabam entrando aí, desenvolvendo processos depressivos e outros processos, né, o depressivo como um exemplo. E aí a gente, então, né, no dia a dia também tem conseguido desenvolver um trabalho aí com esses jovens de resgate, né, de resgate da origem, de resgate, né, da vida mesmo, né, tentando aí trabalhar junto com esses jovens de valorização da vida para superar essa situação. E aí a gente vem, né, vai desenvolvendo esse trabalho aos pouquinhos, né, e muitas das vezes precisam também de um acompanhamento profissional, né, e a gente
Então indica que, né, que possam ir atrás desse acompanhamento profissional, né, junto aí de psicólogos, em alguns casos até, além de psicólogos, psiquiatras. E aí a gente busca, né, os serviços aí que a rede pública oferece, e aonde não oferece, então a gente vai buscando outras formas de como é que essa pessoa pode se superar esse momento, né? E a gente também vai fazendo conjuntamente o acompanhamento, né, espiritual desse jovem para que ele possa se entender de forma integral. E, né, mais recentemente, né, um trabalho aí que eu tenho me aproximado é junto à pastoral indigenista, que tem sido também um trabalho, né, que não é muito fácil, né, porque os indígenas, embora sejam, né, os primeiros habitantes dessa nossa terra, né, hoje, né, eles não têm terra, né? Eles estão, né, espremidos em pequenos territórios aí de terras indígenas, né? E ali eles não têm, né, já muitas das vezes já perderam, né, todas as possibilidades de serem, né, de viverem integralmente como sempre viveram. E a gente, né, isso por parte de uma discriminação, de um preconceito, de uma história que foi mal escrita, né, que foi mal nos passada, que os governos nunca quiseram, né, reconhecê-los como cidadãos, sempre lhes negaram os direitos. Somente, né, a Constituição de 88 é que veio, né, que colocou os indígenas como cidadãos brasileiros, prometendo demarcar todas as terras em 5 anos, e até hoje, né, pouca terra foi demarcada, e esses povos, e mesmo onde foi demarcada, há muita luta ainda pela terra, muitos indígenas estão morrendo. Hoje o maior conflito sobre as terras indígenas é exatamente a questão de poder, né, explorar o que está por baixo, aí, né, os minérios que estão embaixo das terras indígenas, né? E sendo que as terras indígenas no nosso país são as únicas ainda preservadas, porque os indígenas que ainda cuidam, né, porque lá é o lugar onde habitam os encantados. Então ainda preservam essas áreas verdes, que a gente também ainda usufrui, né, do bem que essas áreas verdes produzem para nós e para toda aí a humanidade. Mas, né, isso ainda é muito incompreensível para a nossa sociedade que vive da exploração, né, de tudo, né, em nome de um único poder, né, e de poucos, né, esse poder é para poucos. E aí a gente vê aí essa realidade, né, que a gente vem assistindo aí, né? Embora nos meios de comunicação oficial não apareçam essas situações, porque a mídia também, né, ela é um instrumento, né, que esses exploradores têm, né, nas mãos para fazer com que a gente não visualize certas situações que eles causam, né? Então ela acaba sendo instrumentalizada para que eles possam continuar fazendo o que sempre fizeram. E a gente resta entender essa realidade, analisar essa realidade, né, poder colocar mais uma vez, né, pensando, né, o que Jesus faria se fosse ele que estivesse aqui no meu lugar agora, diante dessa situação, por exemplo, como os povos indígenas. O que ele faria? Ele ia continuar matando? Ele ia permitir que se continuasse matando, né, os povos indígenas simplesmente por ganância das terras, sobre o que está embaixo das terras? Ou ele teria outras atitudes? E aí, a partir da resposta que a gente encontra, dessa reflexão, então a gente pensar, né, em novas atitudes, em novas formas da gente poder agir e contribuir para que esses povos e todos, né, e toda criatura, todas as criaturas, toda a criação
tenha vida e a tenha em plenitude. Então, muito obrigado aí a vocês aí por terem ouvido aí um pouquinho dessa história que, né, que eu conto daquilo que está, né, partilho com vocês daquilo que é mais profundo em mim, daquilo que realmente eu acredito, daquilo que me inspira no dia a dia e que me põe, né, a caminhar, a lutar para continuar combatendo, né, essa desigualdade social, né, e convido aí a todos, né, para que se somem, né, venham somar com a gente, para que a gente possa, né, se unir nesse combate, nessa luta contra essas desigualdades, contra tudo isso que são situações, né, de não vida, né, situações de morte na nossa sociedade, porque nós queremos uma sociedade de vida. Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês e venha somar com a gente.